Maravilhoso, os países abraçam, apoiam, recebem a nossa cultura. Olha, eu estou com uma camisa aqui nossa que é de um núcleo que a gente tem na Argentina. Eles são completamente apaixonados por nossa cultura. Completamente. Mas nós próprios, aqui dentro, na nossa casa, no nosso terreiro, no nosso chão, a gente não consegue dar valorização merecida para a nossa própria arte. Então a cultura, ela é muito mais importante, eu sempre falo, eu sou um educador também, as educadoras da casa, eu sou professor do CETEP, do SEMA, sou administrador de empresas com ênfase em financeiro, sou escritor, escrevo para um jornal em Camaçari chamado Camaçari Agora, sou pai de 3 meninos, então eu tenho um leque de competências que a capoeira me ajudou a ter. Eu tenho aqui na sala Bombom, que é educadora de capoeira. Eu tenho Cabide, que é educadora de capoeira, estudante de educação física. Eu tenho Lugás, que trabalha na indústria. E eu tenho 2 meninos novos aqui que vai seguir o exemplo deles. Então a capoeira nos catapulta para frente. Mas a gente precisa aprender a respeitar a nossa própria cultura. A capoeira que nós fazemos é a capoeira regional. Uma capoeira que a gente costuma dizer que é a capoeira pedagógica. Quando o mestre Vila pegou aquela capoeira na década de 1910 ainda, era uma capoeira primitiva, uma capoeira que era jogada na rua, era uma capoeira que era contravenção penal, estava lá no Código Penal Brasileiro dos vadios de capoeira. Se fôssemos pegos jogando capoeira naquela época, a gente era preso, 6 meses de detenção, ou na época do Império, a gente era condenado a ser arrastado de onde fosse pego jogando capoeira até a próxima delegacia lá de polícia, imagina. Então vejam que a capoeira ela nasceu lá no gueto, nasceu da cultura negra, é brasileira, viu gente? Capoeira não tem nada a ver com ser da Angola, ser da África. Lógico, ela tem raízes africanas, porque foi o negro que desenvolveu a capoeira no Brasil. Se vocês forem analisar, subindo a América Central, América do Norte, não existe nenhuma representação de capoeira nesses países que tiveram, sim, escravidão. Em Cuba também não existe nada. Tudo foi desenvolvido aqui no Brasil. Por isso que a gente fala que a capoeira ela é brasileira 100%. Então, só voltando à questão da época do mestre Bimba, quando ele pegou essa capoeira que foi descendência de escravos, ele chegou a um entendimento de que a capoeira ela estava sendo muito folclorizada, mas no sentido de ser apresentada apenas para turista ver. E disse, olha, o caráter da capoeira é folclore, certo, é cultura, mas ela é acima de tudo luta. Vocês gostam de ver, né? Pra lá, perna pra cá, mas se um esquecer de esquivar e o pé bater, ela vai ser luta. Porque imagine, o escravo só tinha o que para se defender do senhor? Ninguém, só o corpo. Aí ele dava cabeçada, joelhada, ponteira, usava a mão também, mas ele não tinha arma, ele não tinha faca, facão, ele não tinha arma de fogo. Então ela tinha que ser luta. E aí, para ele dar uma disfarçada nessa luta, porque imagine se o capitão do mato chegasse lá e visse o pessoal praticando uma arte marcial. Ia cortar na hora, né? Então ele disfarçava essa luta em passos de dança. Por isso que a capoeira ela é negaciada, ela é dançada. Então o mestre Bimba disse assim, olha, a gente precisa resgatar o caráter marcial da capoeira, da luta capoeira. E aí criou um método de ensino. Por isso que a gente fala que a capoeira regional, ela é uma capoeira pedagógica. Porque, por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar em batizado, né? Capoeira. Quem introduziu o batizado na capoeira foi o mestre Bimba, não existia nada disso. Você já ouviu falar que na capoeira tem curso de especialização, formatura? É uma arte marcial que só dança capoeira. O maculelê, ela não é capoeira. A gente utiliza nas apresentações que nós fazemos. Ela é uma dança criada basicamente no recôncavo ali em Santa Bárbara da Purificação, mas não é capoeira.
mas assim, a gente na apresentação usa as varas, mas já vi assim vídeos praticados com facões. Aí eu achava que era uma das artes marciais para utilizar o facão. Capoeira é uma coisa, maculelê é outra. É como se você perguntasse que samba de roda é outra cultura, entendeu? Então foi criado lá no Boca, É só um estilo de dança. é um estilo de dança, vai entender. É uma dança cultural. Então assim, o que eu venho trazer para vocês da nossa cultura. Porque a capoeira, ela deveria obrigatoriamente estar em qualquer currículo de todas as escolas de Dias d'Ávila da Bahia e do Brasil. Porque quando eu estive na Itália, eu fui convidado para ministrar uma aula na escola pública. E lá, na grade de contraturno, tinha capoeira e o aluno italiano escolhe se ele quer fazer capoeira, ou se ele quer fazer basquete, ou se ele quer fazer futebol. Eu estive na Espanha, a mesma coisa, tem lá capoeira na contragrade lá, do aluno. E no nosso país, a gente não consegue muitas vezes a atenção para falar da capoeira. Já está obrigatório a ser ensino aqui no Brasil, a capoeira, em aula tipo aula de educação? Não, a gente tem uma lei federal que institui o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, em todas. A maioria das escolas que se propõem a obedecer à lei optam pela capoeira por ser uma coisa mais atrativa para o aluno. Porque senão a gente tinha que colocar, por exemplo, o curso de culinária, né, de culinária afro-brasileira. Então fica mais complicado, mas é muito raro. Em Camaçari, que é a cidade onde a gente tem a nossa sede do grupo, a gente tem uma lei municipal que estabelece o ensino da capoeira nas escolas, em toda a rede pública. Mas nunca sai do papel. Nunca, a gente não tem um capoeirista contratado. Então assim, essa é a nossa luta, da gente reconhecer os nossos valores, da gente reconhecer a cultura como algo essencial para qualquer nação. Qualquer nação, a cultura ela vem antes da educação, educadores. A cultura ela nasce na barriga, no ventre da mãe. Quando a criança, a mãe está ali ouvindo uma boa música, a criança está se alimentando de cultura, porque a criança, o feto, ele já sente as boas energias, as energias. Então a cultura, eu sempre falo, ela é extremamente importante. A cultura resgata, a cultura tira, a cultura livra, a boa cultura. Outro dia me perguntaram, eu fiz uma crítica à galera que curte o pagodão, né? Tem uma galera que curte aquele rala, aquele negócio lá. Aí eu fiz uma crítica lá na minha página pessoal, um amigo meu disse assim, poxa, eu fiquei chateado com você, porque muito me admira você que defende a cultura negra, que labuta com a cultura negra, criticar só porque a cultura é do gueto, só porque a cultura é de pobre, a cultura é de preto. Não, bicho. Não é porque é do gueto, não é porque é de pobre, não é porque é de preto, tem que ser de bom gosto. Porque, por exemplo, a minha referência de cultura, música, falando da música, minha referência de cultura musical também é do gueto. Porque, por exemplo, eu sou fã de um cara chamado Cartola. Já ouviu falar em Cartola? Eu disse, olha, Cartola, a profissão dele era pedreiro, para isso que conversa. Guardador de carro, lavador de carro, pedreiro. Por isso que o apelido dele é Cartola, porque ele fazia massa, né, com a cartola para a massa não cair na cabeça quando ele estava botando bloco. Mas ele conseguiu escrever coisas que hoje qualquer um de nós aqui nessa sala tem dificuldade de escrever. Minha referência de cultura negra, do gueto, da roça, é Luiz Gonzaga, preto, do sertão do Araripe, saiu de casa em cima de um pau de arara, ganhou o mundo inteiro, representação, estava lá nas Olimpíadas, estava. Agora o museu dele, chega a me arrepio, o museu dele, o Parque Asa Branca, que eu já fui 4 vezes porque eu sou fã do Cabra, está fechando as portas. O museu que ele construiu com o suor do trabalho dele. Está lá. Então você vê que é incoerência, né? A gente é apresentado, é como criança aqui, né? Eu tenho um amigo meu que diz assim, olha, a nossa cultura, as pessoas usam ela, usam a capoeira, usam a cultura nordestina, se apresentam para todo mundo ver,
Quando diz assim, vai ter um gringo na cidade, chama quem? Chama os meninos para fazer, para pular igual a macaco, né? Agora quando diz assim, olha, eu estou precisando de um educador para trabalhar na capoeira, para ganhar dignamente, não é para ganhar uma bolsazinha que não dá para nada não, para ganhar um salário digno, para a gente fazer um trabalho sério, não pode não, porque não tem verba. Então a gente tem que parar com essa coisa. Eu estava conversando com eles lá fora agora há pouco. A gente tem que começar a entender que a gente precisa se valorizar também, enquanto agente cultural, porque eu represento a cultura. Uma vez fui dar uma palestra na faculdade, falando sobre discriminação racial e sobre a cultura negra. E levei um aluno que eu tinha, um altão, forte, bigode, e aí foi engraçado, porque o bigode é preto, e eu não conhecia a menina, a gente se falou por telefone. Quando nós chegamos lá, toda a atenção da menina foi para o meu aluno, que era maior do que eu, negão. Não, professor, vai falar uma pessoa, depois o senhor entra, não sei o quê. E na hora que ela chamou, o professor agora cai à frente e vai falar. Aí levanta eu, branquinho. Ela olhou para mim, não é ele que é o professor, não? Aí eu falei assim, não. Inclusive eu vou pregar o seu gancho para falar sobre preconceito. Eu sei que você não é preconceituosa, mas a coisa está tão impregnada, que a gente já, no subconsciente, já diz assim, isso é de preto e isso é de branco. Eu tenho certeza que se eu entrasse na sala com um kimono e uma faixa amarrada, eu seria o professor e ele seria o aluno de lá da comunidade onde eu faço projeto social, porque preto está na comunidade. Não é verdade? Então a gente tem que desmistificar isso, quebrar esses tabus. O mestre Bimba teve uma coisa importante dentro dessa cultura da capoeira. Ele abriu as portas do mundo para a capoeira. E ele fez isso porque lá no terreiro de Jesus, no meio da área de prostíbulo que existia ali na década de 40, 50, ele abriu a porta da academia dele para os brancos, para os estudantes de medicina que estudavam ali no terreiro de Jesus. E os capoeiristas da época diziam assim, criticavam, né? Mestre Bimba tá pegando esses alunos brancos, capoeira é coisa de preto. Aí uma vez disseram a ele, né? Pô, mestre Bimba tá embranquecendo a capoeira, rapaz. Aí o mestre disse assim, não, é diferente, vamos olhar de outra forma. Ele não está embranquecendo a capoeira, ele está empretecendo o branco. A gente precisa empretecer o branco. Porque eu sou preto. Eu sou branco. Vocês acham que eu sou branco? Eu não acho que eu sou branco. Porque branco aqui no Brasil, eu acho que é muito difícil você achar um. Então a gente precisa entender que todo mundo tem alguma coisa negra aqui dentro. Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai tratar o outro de diferença. Isso me encanta na capoeira, porque dentro de um círculo de capoeira, você vê Parmalat, amarelo, azul, branco, preto, pardo. Você vê o pequeno, você vê o alto, você vê o pobre, o rico. Você vê o homossexual, você vê a lésbica. Você vê todo mundo em um círculo e todo mundo se respeita. Recentemente eu assisti um vídeo de uma roda de capoeira na Palestina, onde a roda era composta por palestinos e israelenses. Olha o exemplo, olha, chega a arrepio. O exemplo poderoso que a capoeira está dando para o mundo, de integração de povos, de respeito às diversidades e às diferenças. Então isso me encanta na capoeira, a cultura que a capoeira nos traz. A gente precisa entender, eu tenho batido nessa tecla, sou um militante da capoeira, um militante da cultura, de modo geral, e a gente precisa, as escolas precisam entender a cultura, a capoeira, o samba de roda, o maculelê, a puxada de rede, o rezado, o samba de raiz, o samba de toco, o samba de roda, o samba duro, coisas que estão se perdendo porque hoje em dia tem uma que a gente chama de contracultura que joga tudo isso pro chão. Me disseram, mas aí é o seguinte, professor, o Luiz Gonzaga é tudo forró. Não, porque se a gente entender que Safadão é forró, a gente pisa na cabeça do Luiz Gonzaga e do Luiz Gonzaga fica para trás. E não se constrói futuro nenhum se a gente não reconhecer o nosso passado de luta, de glória e daqueles que construíram alguma coisa. Tá certo? Então, esse é o meu recado. Se vocês deixarem eu falar aqui, eu vou ficar até amanhã de manhã. Porque falar é comigo mesmo. Tá bom? Então eu vou dar uma encerrada por aqui.
assim, na cara dura, para quem não tem a condição de poder pagar uma aula e querer aprender, tem algum... Bosque 1, 0800. Bosque 2, 0800. Aula com essa menina maravilhosa. Eu confesso a você, se eu não fosse católica, eu iria fazer aula com ela só para ter o prazer da presença dela. Excelente prova, gente. Aí semana Esse outro menino maravilhoso aqui, as meninas também, eu também. Maria, olha que dupla dando aula para vocês. e a semana Que geral lá.